Fala, meu querido empresário, qual é a tua sensação quando vai encostando aquele carrinho oficial da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda? Como é que você fica? Tranquilo? Você fica aperreado? Fica nervoso? Por favor, moço, dê-me calça. Como você reage quando o seu negócio, sua empresa está por uma fiscalização e muitas vezes recebe um auto de infração? Bom, acompanha aqui a gente nesse vídeo, porque eu vou te explicar como se sair bem nesses casos. Roda a vinheta. Bom, antes de começar propriamente no tema, eu queria lhe pedir, claro, que comente, curta, compartilhe esse link do vídeo nos seus canais de Instagram, Telegram, WhatsApp, enfim. Participa, reclama se for o caso, sugere se você curte essa ideia de valorizar o empreendedorismo, ok? Bom, mas sem mais delongas, vamos começar. E aí, é sempre ruim, claro, receber uma fiscalização. Ninguém gosta de ser fiscalizado, essa é uma verdade, eu diria, irrespondível. Acontece. E como você, empresário, deve lidar nessas situações? Em primeiro lugar, eu acho que isso é fundamental, não se assustar. Não se assuste. Apesar de haver uma fiscalização, que é comum e muitas vezes é a própria obrigação do Estado fiscalizar, e muitas vezes isso pode até favorecer o empresário que trabalha de forma correta, uma vez que aquele que não trabalha vai ser fiscalizado também, ou pode ser, isso vai ser uma questão de justiça, porque imagine que você trabalha correto e, portanto, tem um custo até maior em relação a isso, e o seu concorrente trabalha todo errado, e não é fiscalizado, tem um custo menor, isso termina sendo, de certa forma, injusto e desleal. Então, por esse ponto de vista, a fiscalização ela é até interessante. Mas a verdade é que ninguém gosta de ser fiscalizado. Você tem direitos em relação a uma fiscalização. Então, o primeiro ponto que você deve fazer, além de não se assustar, é cooperar. Coopere com os fiscais, os atendam bem. Eu também de você! E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! E tente explicar qualquer dúvida que surja durante a fiscalização, através do seu advogado, através do seu contador, enfim, ou através da sua equipe de uma maneira geral. Mas coopere. Isso é fundamental para que você se saia bem dentro de uma fiscalização. Bom, o segundo ponto que eu acho importante é, muitas vezes, o fiscal, a fiscalização, ela termina cometendo ou ameaçando o empresário em relação a algumas ilegalidades, como, por exemplo, a interdição do estabelecimento. Muitas vezes ele encontra ali o que ele entende ser um erro tributário, ou uma fraude tributária, ou até mesmo uma sonegação tributária, e ele quer com isso fechar, interditar o estabelecimento. E ele ameaça o empresário com a interdição para que o empresário se sinta obrigado, com a faca no pescoço, a pagar o valor que está sendo cobrado ali naquele auto de infração que vai ser gerado por aquela fiscalização. Mas, bom, você tem direito em relação a isso. Já é decidido. Os tribunais têm inúmeros precedentes, inúmeras decisões favoráveis ao contribuinte, no seguinte sentido: o Estado não pode, através da interdição do estabelecimento comercial, querer cobrar tributo. Ele tem meios próprios e adequados para cobrar o tributo que ele alega que é devido. Mas ele não pode, para cobrar ou forçar o pagamento desse tributo, querer interditar a sua loja, o seu estabelecimento. O fiscal e o Estado já têm inúmeras vantagens para cobrar esse crédito que ele alega ter. Ele pode protestar em cartório, ele pode entrar com ação de execução fiscal, que é uma ação muito rápida para atingir o executado, no caso o contribuinte, o devedor, o empresário. Então ele tem inúmeras ferramentas à sua disposição para utilizar. O que ele não pode, naturalmente, é querer interditar o estabelecimento comercial e ameaçar nesse sentido para obrigar o empresário a fazer o pagamento. Então, não se submeta a esse tipo de ilegalidade. Repito, não se assuste com isso. Um outro aspecto aqui que eu também quero passar
diz respeito à defesa administrativa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Apesar da fiscalização verificar ali a possibilidade de algum erro, de algum equívoco, de ter realmente uma dívida tributária, um erro contábil ou qualquer coisa que ele entenda pertinente, e lavrar com isso um auto de infração, que é um lançamento tributário, que é um documento de papel, hoje na verdade é até digital, mas que vai constar ali qual é a acusação contra a empresa e quanto ela deixou de recolher ao fisco, na visão daquele auditor fiscal, daquela fiscalização. Então, isso é um auto de infração. E desse auto de infração, você precisa saber que você não é obrigado a pagar ou parcelar, como muita gente pode acreditar que são as únicas saídas. Tem um auto de infração, ou paga ou parcela. Não, não é assim. Você pode apresentar defesa administrativa. Bom, e essa defesa, ela pode se revelar um instrumento de absoluta economia para você, empresário. Repara bem, a defesa administrativa, ela vai ser o momento em que você vai poder mostrar a sua versão dos fatos em relação àquela levada pelo fiscal, pela fiscalização, pelo auditor. É o momento em que você pode apresentar suas provas e também apontar vícios, defeitos, erros que o fiscal cometeu durante a fiscalização. Então, esse é o momento da empresa se manifestar com toda a sua potência em relação ao combate daquele auto de infração. E quais são os benefícios de apresentar essa defesa administrativa? Eu diria que existem vários, mas vou destacar aqui três benefícios. O primeiro é que essa defesa administrativa, ela é gratuita, não tem custas, ela pode ser apresentada sem qualquer tipo de pagamento. Então esse é um benefício bastante relevante. Número 2, essa defesa administrativa, independentemente do conteúdo que conste nela, independentemente do teor, ela, com a mera apresentação dessa defesa, dentro do prazo, suspende qualquer tipo de cobrança que o Estado, a Cefaz, a Receita Federal, possa fazer em relação a você, empresário. A mera apresentação, como se diz, suspende a exigibilidade daquele lançamento, daquele crédito tributário. Em palavras mais simples, você não pode ser protestado, você não pode receber uma cobrança extrajudicial, você não pode sofrer uma execução fiscal enquanto aquele processo administrativo estiver em curso. Ou seja, enquanto aquela sua defesa administrativa não for julgada definitivamente, você vai conseguir tocar o seu negócio tranquilamente, inclusive podendo extrair a sua certidão negativa, o que é bastante importante para a condução de qualquer tipo de negócio. Então essa é a vantagem número 2. Você, com a mera apresentação da defesa administrativa, suspende qualquer tipo de cobrança e consegue tirar a sua certidão. Perfeito? E a terceira vantagem, que também é extremamente relevante, é que a partir do conteúdo da defesa, você pode conseguir reverter aquele auto de infração. Repare que essa defesa administrativa, ela vai ser julgada por um tribunal administrativo, não é pelo fiscal, nem é exatamente pela Secretaria da Fazenda ou pela Receita Federal, é um tribunal administrativo, em tese independente e imparcial, que vai avaliar quem está certo, se é a fiscalização ou se é o contribuinte a partir dos elementos que foram lançados ali na sua defesa administrativa. Então, a partir daí, esse tribunal vai fazer essa apreciação e vai dizer, de repente, que a fiscalização errou no procedimento e, portanto, aquele auto de infração é nulo e você vai sair isento de qualquer tipo de cobrança. Ou você pode demonstrar propriamente que, no mérito,
aquele imposto que está sendo cobrado naquele auto de infração já foi pago ou não deveria ser pago mesmo, da forma que você fez. E, portanto, esse auto de infração vai ser julgado improcedente. E você, naturalmente, também vai sair isento disso. Então, são 3 vantagens que me parecem extremamente importantes para você, empresário, de modo que, se receber uma fiscalização, vamos recapitular, não se assuste, coopere, não se sinta ameaçado ou amedrontado pela fiscalização e, se vier o auto de infração, avalie a possibilidade, sim, de fazer a defesa administrativa, porque você pode derrubar esse auto e sair ileso. E agora que a gente já finalizou o tema, é hora do nosso quadro, aquele quadro que você adora. Bom, você sabia que já se cobrou imposto sobre a barba? Pois é. Bem, os impostos, ele, claro, tem natureza de arrecadatória, fiscal mesmo, de arrecadar. Só que alguns impostos, alguns tributos, têm, além dessa função de arrecadar, a função de induzir comportamentos. É o caso, por exemplo, do imposto de importação. Se o governo quer estimular o comportamento de importar, ele pode diminuir a alíquota, o imposto de importação, para que isso aconteça. Da mesma forma, se ele quiser aumentar o nível de exportação, ele pode diminuir o imposto de exportação, de modo a induzir esse comportamento do contribuinte. E o que é que isso tem a ver com a barba? Vou lhe falar agora. No ano de 1698, o czar russo, Pedro o Grande, resolveu instituir um imposto sobre a barba. Qual era a ideia? Ele viajou pelo Ocidente e percebeu que lá o pessoal em geral se utilizava de barbas mais rentes, mais curtas e, portanto, isso passou a trazer com ele uma ideia de limpeza, de cuidado. E ele resolveu induzir esse comportamento na Rússia, onde, em geral, as pessoas, os homens, costumavam usar barbas bastante grandes. E qual foi a ideia dele? Bom, para usar barba grande, vai ter que pagar imposto, para induzir o comportamento dos russos a, de certa forma, se assearem e diminuírem o volume da barba. Inclusive, os russos que resolviam andar com a barba grande tinham que andar com uma ficha indicando ali que pagou o tributo para que pudesse usar a barba naquele tamanho. Claro que isso não durou muito, mas acho que é uma ideia, uma história interessante para você ver até que ponto a tributação chega. É isso aí, valeu, até a próxima. E volta. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, distribuir o link no canal do Instagram, do Telegram, do WhatsApp, comentar, enfim, participa. É isso aí, valeu.